Olá leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje então, 4 tradições sociológicas do Randall Collins, da editora Vozes. A editora aqui me encaminhou esse livro, muito bom, gostei muito desse livro aqui, ele é muito útil, muito conteúdo, realmente fiquei impressionado, até comentei sobre ele no vídeo de recebidos. Eu pensei que ia ser um livro apenas teórico, que ia contribuir para aumentar as minhas aulas, né? Mais conteúdo, mais algumas análises, mas realmente a quantidade de conteúdo foi muito bom, assim, me impressionou. Eu vou fazer alguns comentários e observações sobre o conteúdo aqui, espero que vocês gostem do vídeo. Então não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Lembrando sempre que tem os links de compra na descrição, quando você usa o link, chega no site, compra esse livro ou a partir do link compra outras coisas, você ajuda o canal. Tem o botão de membros, faça bastante comentário se você gostou, não gostou, já conhece aqui essa obra, algumas outras informações, mais livros de sociologia também, ou dessa editora que vocês queiram conhecer aqui no canal. E se você é novo, não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, o canal está organizado com playlists, fica o convite para você conhecer literatura nacional, internacional, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lá. Muito bem, começando um pouco com a edição, eu gostei da capa, na questão de livros teóricos, eu achei bonita, fica a coleção, né, o design aqui na estante, é aquela página amarela. Eu não tive nenhuma dificuldade com a leitura na questão de tamanho da letra, espaçamento, eu achei tranquilo. Realmente fiquei surpreso pela quantidade de conteúdo. Temos aqui as orelhas que falam algumas informações. Esse aqui nós temos no prefácio, que é uma coleção, então tem mais alguns outros livros nessa direção aqui. Eu pretendo talvez realmente adquirir, que realmente me surpreendeu a proposta desse autor, a maneira que ele construiu aqui o conteúdo. Vou começar aqui fazendo alguns comentários do sumário. Então, qual foi a proposta do autor? Então, eu cheguei aqui, olhei o sumário, que é normalmente o meu procedimento normal, né, inicial do livro. Ok, vamos ver o que ele vai falar. Então, temos o prefácio, o prólogo. Aqui o prólogo, uma construção do que é sociologia, como ela funciona, a questão da ciência. Foi muito interessante. Isso aconteceu com todos os capítulos, né, isso que eu vou comentar no sentido de grifar. Então, ele tem muito conteúdo. Cada parágrafo ele é pequeno, então ele parece parágrafos da administração, ele não tem essa velocidade de construção de autores de humanas, então foi muito bom. Então a leitura não foi rápida como o livro de administração, porque cada parágrafo tinha tanto conteúdo que eu grifava, nossa, isso aqui é informações de direita e da esquerda, fatos históricos, informações que eu posso usar no slide, usar numa aula, eu posso aumentar, conversar com outro autor. Então realmente fiquei muito surpreso de quantas possibilidades. Eu fui lendo os capítulos, foi crescendo, ele citava o autor, falava, esse autor falou isso, esse é o livro, e um pouco de informação da vida dele, do livro que ele tratou. Então é uma informação, essa ideia de construção, de citar o autor, o livro, como ele conversa, é normal, acontece com outros livros, só que a qualidade aqui que eu me surpreendi foi ele fazer isso no parágrafo, e cada parágrafo ficar assim muito rápido, muito conciso, e você conseguir utilizar, nossa, eu podia pegar esse parágrafo, colocar aqui na lousa, né, no slide, e começar a falar várias informações e aí resgatando dentro da minha proposta. Por exemplo, eu quero fazer uma aula mais marxista, eu utilizo aqui o capítulo, por exemplo, o capítulo 1. Eu quero fazer menos, eu utilizo os outros. Ou você pode utilizar o livro inteiro pensando assim na faculdade, que esse aqui poderia ser um livro didático. Como assim um livro didático? Nós sabemos, né, do sexto ao nono, ensino médio, tem várias franquias, várias escolas que adotam livros didáticos. No ensino superior, normalmente você não tem o livro didático. Então, o professor ele constrói a sua disciplina, e tem algumas faculdades que elas falam assim, professor, escolha um livro para ser o livro da sua disciplina base, que nós temos na biblioteca, o aluno pode comprar, você pode indicar, enfim. Então, acho que esse aqui seria, porque como ele tem, aí eu citei aqui para lembrar para vocês. E aí eu lembrei que já tem vídeo aqui no canal, Igualdade e Meritocracia, da Lívia Barbosa, vou colocar aqui no card. Então, a mesma situação que aconteceu aqui, aconteceu neste aqui, as 4 tradições sociológicas. Como assim? A maneira que ele construiu não é muito direita ou esquerda, essa ideia. Que não há problema, tem livros que são, meu livro aqui, ele é marxista, eu defendo essa tese aqui, então esse é um referencial teórico. Ok, não há nenhum problema. Ele foi científico, ele falou isso na introdução, então não há nenhum problema. Então aqui aconteceu a mesma coisa, só que como ele construiu dessa outra maneira diferente aqui o livro, a maneira que construiu os parágrafos, é a mesma coisa do outro livro, que você tem a base e aí você olha, cita no seu texto, fala, ok, então eu vou puxar mais para o marxismo ou vou puxar para outras teorias, que é justamente o que ele está tratando aqui. Eu selecionei 2 parágrafos para ler, que faz uma amarração, conclui aqui a ideia dele. Então nós temos a tradição do conflito, racional utilitarista, que é o 2,
Durkheimiana, no 3, e Microinteracionista, do 4 aqui. Então, cada capítulo aconteceu essa mesma situação, muito conteúdo para grifar, muita qualidade nesse sentido, desse diferencial de escrita. Ele, digamos assim, conseguiu agrupar vantagens, né, as vantagens de livros de administração, ou essa área de exatas, com o conteúdo de humanas. Então realmente me surpreendi, eu não achei que eu iria gostar tanto do livro. Eu iria gostar realmente porque eu gosto de ler livros de teoria, mas essas vantagens da maneira que ele escreveu que me surpreenderam. Então aqui apenas conferindo meu roteiro antes de eu ir para as citações, que eu escolhi só duas, certo? Porque aqui eu não optei em fazer ler muitos trechos, porque ele está realmente fazendo o aspecto caminho teórico. Olha, então aqui é a história, o autor, o livro que falou, que é mais interessante se você realmente ler o capítulo. Você também pode ir pensando nessa ideia. Eu pensei na faculdade, porque eu leciono sociologia alguns semestres. Eu poderia pedir para o aluno, olha, aluno, hoje a gente vai, nesse semestre, é mais Karl Marx. Então, vamos ler esse capítulo. Ah, não, vamos ler esse outro capítulo. Você pode ler o livro todo, capítulos também. Falei nesse sentido de livro didático, serviria como se fosse, porque como ele traz a parte histórica, o nome dos autores, e não é muito, digamos, puxando para nenhum dos lados, você poderia fazer essa ideia do livro didático aqui também. Eu acho que é isso, então acho que vamos para os trechos agora. Então aqui os trechos que eu selecionei são duas passagens aqui do epílogo no final, então ele faz um fechamento de cada dessa proposta, de cada capítulo ser toda essa linha de pensamento, escola de pensamento. Então vamos às citações aqui. Então na 245, o que ele faz? Ele começa dizendo que tem essas quatro tradições são as que eu considero as principais, mais comuns, mas na nossa disciplina, no caso é sociologia, é muito comum que os sociólogos, então, eles escolham, eles organizarem a sua própria metodologia. Então eu estou explicando dessa maneira, então ele vai lá e conta na metodologia, olha, eu expliquei desse jeito, se aproxima dessa corrente filosófica ou desse autor aqui que eu usei como referencial. Então ele disse que isso tem vantagens e desvantagens, mas é interessante sempre ficar atento qual é essa corrente principal. E ele continua aqui na 245. Nem todos os trabalhos têm sido realizados podem ser enquadrados em uma dessas quatro tradições. Há muitas áreas voltadas para trabalhos empíricos e para problemas sociais que possuem suas próprias tradições teóricas, ou que, muitas vezes, tentam fazer suas pesquisas sem se apoiar em qualquer tipo de teoria. Meu argumento é somente de que essas quatro tradições apresentadas aqui são indiscutivelmente as principais e mais duradouras linhagens de pensamento na sociologia, e que seus argumentos e suas realizações são uma justa medida para avaliar as tendências centrais do conhecimento sociológico. Então ele continua aqui na 248. A segunda coisa se refere propriamente à sociologia dos sociólogos, ou seja, ao fato de que os sociólogos fazem questão de manter identidades próprias e obtêm boa parte de sua energia intelectual em suas lutas contra as outras tradições. Portanto, mesmo se acontecerem algumas fusões entre essas teorias, é muito provável que novas cisões surgirão logo em seguida. E concluir aqui na mesma página, o fato que as tradições sociológicas tenham migrado para além de suas práticas de origem e ser misturado às outras é algo muito bom. E é a partir dessa confrontação de ideias que se faz o progresso em direção à verdade mais ampla. A fraqueza de um determinado conjunto de ideias pode ser descartada e seus pontos fortes podem ser desenvolvidos e integrados aos pontos fortes de outra tradição. Eu já ofereci algumas indicações a respeito daquilo que eu acredito que está acontecendo nessa direção. Temos esperança que no futuro nos mostrará ainda mais desse mesmo processo. Então chegou até aqui, muito obrigado. Reforço que realmente eu gostei muito desse livro, me surpreendeu, então fica o convite para você pelo menos conhecer um pouco mais dele usando o link, ver se te interessa, se é da sua área de pesquisa. Se você quer conhecer um pouco mais de sociologia, ele tem um mapa também muito bom, ele apresenta todas as informações para capítulos de história, talvez também aquela parte inicial ali que normalmente vários livros ou autores fazem um panorama, né, uma introdução sobre a história do tema, então acho que também pode ser interessante. Faça comentários se gostou, não gostou, que mais temas você quer conhecer aqui no canal, livros dessa editora também, tem o botão de membros, não esqueça então de curtir, compartilhar e se inscrever. Então é isso, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.